Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara. Aqui em Araras, pelo NET TV Canal 4, todas as sextas-feiras às 19h30 é o nosso programa inédito. As nossas reprises acontecem aos domingos e terças-feiras, também às 19h30 e às quartas-feiras às 20 horas. Você pode nos acompanhar também no YouTube, acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade e lá você encontrará este que é o nosso programa de número 106 e todo o restante do nosso trabalho. Esta é uma atividade de extensão produzida entre a Universidade e a Câmara, como dissemos, que tem o firme propósito de aproximar a Universidade e a Comunidade, e assim começamos. Tudo bem, Marta, como vai? Bem, e você, como vai? Tranquilo. Tranquila também. Bem-vinda. Muito obrigada. Fazia tempo que nós não nos encontrávamos. Correria do dia a dia, né, professor? Pois é. Mas estamos aqui. Muito bem. E hoje nós temos a grata satisfação de receber o Antônio Calciolari. Antônio, tudo bem? Como vai? Tudo bem com o senhor? Obrigado por aceitar o nosso convite. Fiquei muito feliz também em estar aqui. Esse é um tema muito interessante, não que os outros não sejam, nós já tratamos em outra oportunidade. Espera um pouco que daqui a mais um instante você verá a nossa entrevista da semana. Vamos aos nossos destaques. Eu vou fazendo e a Marta, o Antônio se quiser também, claro, comenta. Feliz Dia da Justiça, comemorado dia 8 de dezembro. Feliz Dia da Justiça. E para comemorar, anteontem, nosso programa vai ao ar na sexta, mas nós gravamos na quinta, esse episódio foi na quarta, tivemos um evento patriótico, como disse Renan Calheiros. Segundo Renan Calheiros, o STF foi patriótico com a medida que tomou ontem por 6-3. Para quem não viu, nós vamos recapitular rapidamente. O STF, na segunda-feira, um dos ministros, numa decisão monocrática, resolveu afastar o presidente do Senado, no caso, Renan Calheiros, porque ele é réu num processo e na linha sucessória presidencial ninguém pode ser réu. Até aí, tudo bem, porém, o próprio Renan Calheiros, a mesa diretora do Senado, resolveu que ele não sairia desrespeitando a decisão do ministro do STF, que era uma liminar. Aí já começam os problemas, porque o cidadão comum, você que está nos assistindo, se tomar uma decisão dessa, é preso. No caso do Renan, não aconteceu nada. Quando foi na quarta-feira, a decisão monocrática do ministro Marco Aurélio, foi à plenária e por 6-3 tomou-se uma decisão, no mínimo controversa, no mínimo esdrúxula, que foi: ele permaneceria como presidente do Senado, mas não ocuparia a linha sucessória. Quer dizer, é um negócio estranho, diferente, esquisito, que gerou uma série de controvérsias. Uns chamam de retomada de harmonia entre os três poderes da República: legislativo, executivo e judiciário. Outros chamam de acordão, o acordão da vergonha, como foi dito por um dos senadores também. A harmonia a que preço? Essa é a grande questão, se foi provocado de fato essa harmonia, e pelo visto parece que foi. A questão é que os valores republicanos teriam sido feridos, segundo um outro senador, líder da oposição, mais especificamente da rede, o Randolph Rodrigues. E o STF acomodou as placas tectônicas entre os poderes ao tomar essa decisão, tendo em vista que nós tínhamos ali uma situação litigiosa. O perigo agora é aumentar a distância entre o povo e os políticos, assim falou Gaudêncio Torquato, um consultor político. O fato é que o Brasil seria um imenso fracasso político frente a uma situação como essa, onde nós temos o senador, presidente do Senado, é réu num processo. O presidente da Câmara acaba de ser deposto e está preso. A presidente foi afastada. Quem a substituiu está sendo citado em delações.
Por incrível que pareça, apesar de ser tentador para alguns concluir que a democracia fracassou, não existe solução sem ela. Por incrível que pareça, né? Para qualquer país que se pretenda ser civilizado, o caminho é a democracia, diferente do que pensam alguns. E a gente espera, só se espera num país como o nosso, que essas situações elas não aconteçam e sirvam de histórico para pavimentar dias melhores, porque enquanto não tivermos soluções políticas minimamente postas, a economia também não manda e o país patina, Marta. E você terminou sua análise com um ponto interessante, né? Se atrela a retomada da economia a posicionamentos relacionados à política, né? E se tem uma decisão que, pelo meu entendimento, a linha sucessória aí, ela foi quebrada, Ela né? ficou arranhada, né? Então, o que pode acontecer? Aconteceu tanta coisa, né, esse ano, né, de idas e vindas e tudo mais na política. Se quebra-se essa linha, quem é o sucessor, né? Quem fica sendo o comandante da política para poder dar sinais para a economia? Então, gera-se, na verdade, incertezas novamente, né? Insegurança jurídica, inclusive. Sim, no sentido realmente de uma... Quem seria o próximo se der algum problema, né? Foi impressionante esses acontecimentos essa semana. Muito bem, vamos para o nosso próximo destaque. Reforma da Previdência, está todo mundo assustado. Essa semana foi colocada à disposição da sociedade pelo governo, né, a PEC, Proposta de Emenda Constitucional, que reformaria a Previdência do Brasil. Me parece que existe consenso de que essa reforma tem que acontecer, mas há um completo dissenso entre como ela deve ser feita. O que o governo sinaliza ali, atenção, você que está em casa, cidadão, tem que acompanhar isso para e passo, porque pode interferir diretamente na sua vida, na vida da sua família. Me parece que o que está ali é algo extremamente contundente. O governo, há quem diga, alguns especialistas, que o governo colocou uma proposta muito forte, porque ele sabe que ela será transformada, modificada no transcorrer das votações que acontecerão na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Alguns pontos aqui, não temos tempo, não é proposta aqui do nosso programa, importantes que devem ser tratados lá. A aposentadoria pública e privada deverá unir e todos terão os mesmos valores no momento da aposentadoria. Tá? A idade mínima para a aposentadoria passaria para homens e mulheres aos 65 anos. Né? Hoje esse número é bem menor. Né? E a regra começa a valer para quem tem menos de 50 e menos de 45. Menos de 50 os homens, menos de 45 as mulheres. Quem estiver acima disso e não completou 65, passaria a fazer uma regra transitória, né? Cumprir o tempo que falta pela regra antiga e 50% da nova. Por exemplo, se você tiver 60, já teria tempo de aposentar, como a nova regra é 65, então tem 5 anos, divide por 2, 2,5, se aposentaria com 62,5 anos, tá certo? Tem muitas mudanças, isso aqui, o que nós estamos colocando é apenas os pontos mais relevantes, mas tem muita coisa lá, e muita coisa ainda precisa ser melhor entendida. Assusta um pouco as pessoas, esses 50, 45, principalmente no meu caso. Eu tenho, sabe quantos anos, Antônio? 49. Então eu estou ali, daqui a 11 meses, eu tenho 2 alternativas que me foram sinalizadas esses dias, você sabia? A primeira delas é rezar muito, acender velas para que não seja sancionada nos próximos 11 meses, né? Ou mudado, ou alguma coisa aconteça, porque eu estou muito próximo. Não estamos muito diferentes, não. Meus são 10 meses. São 10 meses, pois é. Mas para um pouco menos que você. Pois é. E a outra opção que me foi sinalizada, inclusive pela minha secretária, é que eu fizesse uma mudança de sexo.
Que aí eu passaria... Você já Aí você já estava aposentado. dentro, né? Aí eu fico nos 45, né? Sim. Aí eu fico tranquilo. Estou analisando essa possibilidade, mas acho que a minha mulher não vai gostar dessa ideia, mas também não dá para resolver tudo, né? Não dá para resolver tudo. Enfim, mas preocupa. Marta, quer falar? Não, realmente, muitos dos jovens hoje realmente, de novo, né? Acho que eu estou com essa palavra incerteza hoje na cabeça, né? Realmente, para eles, já não sabe, né? Que está entrando no mercado de trabalho, né? Sim. Seus 24, 25 anos, né? Quantas mudanças já tiveram na regra, né? E realmente criam uma certa ansiedade para nós que estamos ali nas faixas, né? Nos limites. Aí o professor com 11 meses, eu aí com 10 meses para completar 45, então realmente você não consegue muito ter planejamento, né? Se você for pensar muito bem, vendo o que vai acontecer no momento, ficando atento, né? É isso aí. Como nós temos um tempinho ainda, eu vou colocar mais um destaque da semana aqui, porque dias atrás eu comentei sobre carro elétrico e não terminei, o tempo era muito pouco. E eu gostaria de complementar, até porque tem a ver com o tema da nossa entrevista hoje, é algo que me aguça muito esse tema, e apareceu reportagens esses dias mostrando que o carro elétrico, colocando em dúvida algumas coisas a respeito do carro elétrico, eu vou colocar rapidamente aqui. Um deles é que estaria havendo apenas e tão somente uma transferência do impacto ambiental, e não uma redução do impacto ambiental como previsto. O impacto climático zero, entre aspas, não seria possível. Um carro com fontes fósseis, por exemplo, ele leva 100 mil quilômetros, enquanto que com fontes renováveis, 30 mil quilômetros para compensar o seu impacto. No Brasil, nós não temos estudos sobre o tema. E um ponto sensível é a bateria, conforme nós estávamos falando, né? Gasta-se o dobro de emissões de gases do efeito estufa para a produção de um veículo a eletricidade do que um motor a combustão. E o principal responsável por conta disso é a bateria, que emite quase 3 toneladas de CO2 na sua fabricação, porque ela é retirada de metais e terras raras. É uma emissão indireta de CO2. Que mais? Que esse material, cobre, cobalto, neodímio, causam danos ambientais sistêmicos em países como China, República Democrática do Congo, tendo florestas tropicais devastadas para a exploração desses minerais que produzirão essas baterias. A União Europeia tem suas carrocerias, os carros elétricos, eles têm suas carrocerias produzidas à base de alumínio, que é um metal leve que demanda uma enorme carga de consumo de energia para a produção, tá? Porque ela tem que ser mais leve, né? Países que adotaram fortemente o desincentivo ao uso do transporte coletivo, utilizando o carro elétrico, como é o caso da Noruega, teve 80% no uso do transporte coletivo diminuído, porque as pessoas passaram a utilizar o tal do carro elétrico, né? E que isso pode ser álibis para as montadoras. Ao invés de deixar de produzir carros, elas acharam um filão e estão entrando firme nesse sentido. O que acontece é que a substituição de combustíveis fósseis como um todo, e não depois da transferência de impactos, o sistema inteligente de carregamento de baterias é necessário, do próprio carro a partir da frenagem, ou o carro que fica no sol, que poderia captar essa energia, tudo isso requer sistemas inteligentes e mais pesquisas e redução dos preços, dos custos e popularização, para que, de fato, nós estamos aqui fazendo uma apologia contra o carro elétrico, longe disso. E no Brasil, nós temos algumas situações aí onde o carro elétrico já está sendo incentivado à base de PVA, né? 7 estados têm isenção de PVA modelos elétricos, são eles o Piauí, Maranhão, Ceará, Sergipe, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Pernambuco, além de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, que tem 50%. Alguém gostaria de comentar?
tem ideia de quais são os valores, na verdade, o valor absoluto dos carros, para comparar com o convencional? Para entender, né, até quanto essa redução realmente, não sei se compensaria comprar ou não. Pelo que Tem ideia? eu sei, assim, poucas marcas são as que fazem realmente o carro elétrico no Brasil. Poucas, né? Pouquíssimas. Deve ter 4, 5 modelos. Que é o carro híbrido, né? Nem totalmente elétrico. Ele também tem a combustão, né? Para ligar o carro ainda é a combustão. Mas o valor é muito alto, justamente porque é um carro mais pesado, é um carro mais forte, é um motor mais forte. Então ele chega é um modelo de carro de luxo. Então chega ao preço de carros de luxo mesmo no país. Eu diria que custa hoje, eu não vou lembrar com exatidão, mas você vai importar, porque no caso não tem o carro 100% no Brasil, ele vai custar 170, 200 mil reais, não é isso, mais ou menos? Mais ou menos. Isso é caro. Com autonomia de 100 quilômetros. Uma isenção de quanto? 10, 20%? A isenção de imposto no Brasil começou esses dias, pouco tempo. Não existe. O único incentivo é nesses estados, nesses estados. E São Paulo e Rio, que você paga o IPVA. Mas o IPVA de um carro desse, 3% IPVA? 4%. 4% desse É daí. isso que eu falo, não reduz, É uma fortuna. não É uma reduz quase nada. fortuna, se você pensar no valor real Sim, do carro. E eu estava vendo, para valer a pena mesmo, de produção, de gás carbônico, que você não produz mais tanto. Um carro, por exemplo, a diesel hoje é uma tecnologia altíssima, assim, não produz muito, não polui. Polui muito pouco comparado antigamente. Principalmente com esse diesel S10. Polui pouco. Então a comparação de um carro híbrido para um normal, vamos pensar assim, a diesel ou até a gasolina mesmo, ou o etanol, é muito pequena. Para valer a pena, é uma negociação, um prazo muito longo, de 25, 30 anos, para ter esse retorno real de que você não eliminou, muitos anos, né? E a história da quilometragem que eu falei lá? E é 100 mil quilômetros. Ou 30 mil no outro caso, que é um valor ainda alto, pensando exclusivamente, né? Mas olha, são coisas ainda que precisam evoluir muito. Vamos para a nossa entrevista da semana. Agora nós estamos atrasados, que coisa. Mas enfim, estamos conversando, estamos indo bem. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui o Antônio Calciolari Neto, ele que é graduado em musicoterapia e administração há 5 anos e é o feliz proprietário do restaurante McTony's há 5 anos. Antônio, você é de onde? Sou de Araras mesmo. Natural de Araras. Ele tem uma experiência muito bacana no restaurante dele e vem falar sobre ela aqui para nós hoje. O tema nosso é energia solar, economia de energia elétrica, que foi algo que ele utilizou. Antônio, o que você fez no teu restaurante do ponto de vista de energia solar? Começa contando para nós essa experiência. Vamos lá. Eu comecei a estudar bastante o conceito de como eu tornar o lugar que eu trabalho, o lugar que eu fico muito tempo, mais sustentável. E comecei a ler muito sobre como trazer essa sustentabilidade para o lugar onde eu estou trabalhando. Que seja reciclando um copo, que seja mudando as pequenas coisas. E uma das principais coisas, acho que foi até uma das primeiras assim, que eu fiz, foi a energia solar. Que na época, depois de ler bastante, era o maior investimento que eu ia fazer, né, em relação à sustentabilidade, porque é bem caro no país, é um investimento alto, só que também é o retorno mais rápido de investimento que eu teria. Então, eu fui atrás das linhas de financiamento e tudo mais, fui pesquisar, comecei a receber um montão de gente lá, de empresas da região inteira, até que eu realmente decidi fazer, né? Fiquei com o pé atrás, porque eu não visitei lugar nenhum, não sabia como que era, não sabia o que funcionava, fui só muito estudo YouTube, né? Que ajuda muito, muito a internet, li bastante. E as empresas que foram me visitar também ajudaram, levaram bastante coisa, livro. Você está falando que foi um curto tempo, seria um curto tempo. Faz quanto tempo que você pôs essas placas? Outubro do ano passado, então 1 ano e 2 meses. Tá. Então o primeiro ano, a gente imagina sempre de fazer a soma do anual de energia, né? Isso. O quanto você produziu em 1 ano para você ter o real retorno de quanto que você conseguiu, né, do investimento, o retorno do investimento, quanto está produzindo, né, se a produção valeu a pena ou não.
Então agora já bateu um ano, já deu para saber bem assim Já o que começa e tá valendo a pena. ótimo. Seu tempo de retorno era 1 ano mesmo que você esperava. Retorno de investimento? Isso. Não. 5 anos. Retorno de investimento, começo 5 anos. Depois a produção a gente não esperava que ia ser, eu e o pessoal que fez, né, a empresa, a gente não esperava que ia ser tão alta. Porque agora, essa época do ano, é muito sol. Então, ano passado eu chegava a produzir 100% a mais do que eu precisava. Coisa de muita energia. Sobrava o dobro de energia do que eu precisava. A título, só para esclarecer as pessoas que estão em casa, a experiência que o Antônio fez foi colocar placas solares Sim. para produção de energia, né, e essa energia toca o restaurante dele, não é isso, Antônio? Eu produzo 100% da minha energia elétrica. Vamos pensar que eu sou independente Da rede pública. de rede pública de energia. Mas seu sistema é conectado à rede pública. Sim, existem, igual a gente estava falando agora das baterias, né? Existe o outro sistema de energia solar que é com baterias, que é um sistema indicado, por exemplo, para zonas rurais, lugares muito longes, distantes, onde a energia, a corrente elétrica que vem da rua não é tão boa, né? A rede não é tão boa assim, né? Então usa banco de baterias, só que encarece o produto 3 vezes mais caro, um sistema, por exemplo, temos problema com baterias aí também, né? Como Muito. aconteceu nos carros. Sim. E a manutenção de uma bateria no Brasil é muito cara. Então, se dá um pane na sua bateria para ir um cara lá arrumar, é muito caro. Então, vamos pensar que não convém ainda no país isso, né? Entendi. E, Antônio, essa mudança que você adotou, né, em questão de sustentabilidade, pensando na energia, o que trouxe de benefícios para o seu estabelecimento, além de custo? De redução de custo, eu penso. Sim, né? vamos pensar que eu ainda estou tendo retorno desse investimento que eu fiz na energia, que é bem a longo prazo, né? Vamos pensar numa média agora de uns 4 anos, assim, para ter esse retorno financeiro. Mas se pensar, eu estou economizando tudo de energia elétrica por mês, né? Além de, vamos pensar, esse dinheiro, além de eu poder estar investindo no restaurante, é legal poder ver também, né, esse retorno das pessoas. Das pessoas perguntam, "Pô, mas que legal, como é que funciona, o que você fez, como que é?" Porque daí, junto com isso, eu fiz algumas outras coisas, de reciclagem de copo, a camiseta, que é feita de garrafa PET. Eu fui fazendo algumas pequenas coisas, agregando muito valor à marca. Então, todo produto, por exemplo, eu paguei metade do preço da camiseta, que eu pagaria no uniforme normal em outro lugar. Economizei. O meu brinde, por exemplo, que é a canetinha que a gente fez do copo plástico. Eu paguei 10% do que eu pagaria de uma caneta se eu mandasse fazer numa loja de brindes. Entendi. Então, todas as coisas que eu fui fazendo, tenho essa economia também. Sim. E eu consigo repassar isso no preço, o que é muito legal. Que, vamos pensar no meio da crise, vamos pensar que o restaurante andou contra a maré, todo mundo está cobrando mais caro, está tudo alto, tudo caro. Eu consegui abaixar o preço. Por causa de alguns investimentos que foi feito, eu consegui abaixar um pouco o preço ainda, manter de algumas coisas. E é bom que o cliente perceba isso, né? Vamos pensar assim. Você teve modos, uma certa atratividade, né? Você começou com energia elétrica, mas a sustentabilidade permeou o seu negócio, gerando valor e chegando até o consumidor. Sim, e foi muito legal esse negócio. A energia eu não imaginava que ia ter tanta visibilidade assim. Porque eu vejo como uma coisa tão natural, eu via pelo menos, né? O que não era natural era o dinheiro que eu ia ter que pagar, né? Porque é muito dinheiro. Por exemplo, o meu investimento lá foi de em média R$200 mil, o sistema todo. Inversor, eu tenho 120 e poucas placas, então o telhado inteiro é forrado de módulo ali. Todos os fios novos, instalação em relógio e tudo contrato da Electro. Então, o projeto também, que foi uma empresa que fez, então, um engenheiro que tem que escrever tudo bonitinho. A manutenção? Manutenção. E pensando no retorno, né, que você tinha me perguntado. Sim. Então, isso da energia, eu tive um retorno muito grande, eu não imaginava. Me visitaram do Sebrae para perguntar as coisas, porque a Electro vinha me visitar. Os caras, os chefões da Electro Campinas vieram ver o sistema, assim. Porque isso não existe.
na região. Ninguém teve ainda essa... Pareça, né? É incrível. Para mim é muito natural. Porque Hoje, um retorno de investimento é muito rápido, comparado até com qualquer... Você não fala de imóveis. Vou comprar um imóvel. Vamos pensar no dinheiro mesmo, né? No custo Sem da pensar oportunidade. no lado mais legal, que é o lado do meio ambiente, né? Sim, que é a energia limpa, o que eu Sim. estou economizando de, sei lá, não estou usando água da hidrelétrica, ou não estou emitindo CO2 na natureza, não estou cortando árvore para poder produzir nada. Claro. Você tem o teu negócio especificamente, né, como um negócio lá ativo, você aplicou conceitos de sustentabilidade nele, que teoricamente, em tese, né, você nem precisaria, vamos dizer, não é o fundamental do negócio, não é um negócio sobre sustentabilidade. Você aplicou os conceitos de sustentabilidade no teu negócio. Sim. E você tem uma atratividade, né, de pessoas, né, que as pessoas devem se sentir mais atraídas por um local que aplica esses conceitos, né? Inclusive você trouxe aqui uma série de material para nós, né, para que nós possamos dar uma espiada, que é o que você disse a respeito das canetas. As canetinhas. Tá? Alguns panfletos. E Legal. aqui é da energia, depois vocês levam também, falam um pouquinho sobre. Tá. Tem algumas coisas da ANEEL, sites e tal, que é bem legal. Legal. Não sei se dá tempo de fazer rapidinho. Tostãozinho, vamos lá. A gente está falando das vantagens, eu acho que isso fica muito claro, né? Ajuda o meio ambiente, o consumidor ficar consciente do que está acontecendo. Mas quais foram as suas dificuldades para chegar até esse momento? Que todos os caminhos, eles têm lá Sim, seus percalços suas pedras aí. A credibilidade foi só minha, ninguém mais acredita no que você está fazendo. É difícil você encontrar pessoas que estão dispostas a fazer alguma coisa em relação a isso, porque eu não sei, fora daqui eu não sei, eu nunca tive um negócio fora do Brasil, né, para eu entender, mas no Brasil as pessoas não levam isso muito em consideração, assim, né. Acho que esse negócio do meio ambiente começou a surgir um pouco mais agora, vamos pensar um pouco mais no meio ambiente, vamos pensar um pouco mais, o que a gente pode fazer para ajudar, né? E foi lendo, eu tive um insight, assim, vamos pensar, foi lendo um livro de um amigo meu, ele escreveu, né? E no final do livro é sobre isso, ele escrevia sobre as placas de gelo que estão derretendo na Antártica, né? Sim. E que isso agora está sendo falado bastante, né? Sim. E no final do livro ele queria poder olhar no olho de uma criança e a criança não perguntar para ele assim, mas o que você fez para mudar isso? Como é que foi? Qual foi a sua parcela de contribuição? Verdade. A gente tem que fazer alguma coisa. E uma das dificuldades, acho que é isso, que eu que tive que acreditar, eu que tive que ir atrás. É claro, né? Tem ajuda de bastante gente por trás, mas todo mundo fala assim, mas para que você vai fazer isso? Você vai gastar tanto, né? E seu retorno vai ser como? Né? E a burocracia brasileira, para tudo, é muito difícil. Principalmente para empresas, quem tem uma empresa sabe o quanto é difícil tudo. Tudo gera imposto, nada te dá retorno do governo. Por exemplo, eu não tenho desconto de nada em IPTU, nada. Eu tenho captação da chuva, tem árvore, tem a energia, não ajuda em nada. Não tem nenhum abatimento, nada financeiro, né? Sim. E a dificuldade também um pouco da concessionária entender o conceito, porque foi um dos primeiros sistemas da Elektro, da região inteira de Campinas. Não tinha um sistema assim, então a própria Elektro sabia menos, né? Vamos pensar a concessionária, porque está no começo ainda, né, no país. Tá, então, nosso pessoal aqui da Câmara, o Rafael Rocha e a Camila Dias foram até o restaurante do Antônio mostrar para nós, trazer para nós mais informações a respeito de como funciona esse sistema. Mostra aí para nós. Neto, explica um pouquinho para a gente o que é esse aparelho. É um inversor? O que ele faz? Sim, esse aparelho aqui ele é chamado de inversor, né? Mas é um aparelho, assim, para explicar bem fácil, que transforma a energia do sol, né, que as placas pegam, elas passam para cá. Elas vêm numa potência bem forte, tem um transformador também que é usado para poder transformar em 220, né, numa corrente que eu possa usar aqui no restaurante.
E aqui ele mostra alguns dados também, que é muito legal, que é a minha produção diária de energia, é essa daqui. Por exemplo, hoje eu produzi 96,5 quilowatts. 96,5 quilowatts é mais ou menos o que uma casa de 3 pessoas consome, por exemplo. Então é muita energia produzida num dia, né? Que hoje está bastante sol, né? O sol está bem forte, o calor também. Aqui é um gráfico, ó, de quando começa o dia. Aqui embaixo é o número também desde quando eu liguei o sistema, né? Já foi produzido 45 mil quilowatts aqui, né? No restaurante, desde que ligou o sistema. Nesse tempo, qual foi a sua economia? 100% praticamente. Teve alguns meses que eu paguei um pouco assim o valor, porque chove, tem pouca luz, mesmo em dia de chuva, porque a placa é fotovoltaica, né? Então é a luz que pega, é da luz que eu estou produzindo energia. Minha produção tem que ser de 98% mais ou menos todo mês do que eu gasto, né? Não pode chegar nem muito nem aos 100% do que eu produzo, porque ainda não é permitido no Brasil, né? Essa sobra de crédito, de energia. Obrigada. Ok, Antônio, estamos de volta. Infelizmente não temos mais tempo, mas foi um prazer muito grande te receber aqui. Espero que você volte a uma outra oportunidade. Sim. E trate mais a respeito desse tema que é tão importante para todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito Parabéns obrigado. pela sua iniciativa. Parabéns, e que é. você possa, na verdade, incentivar obrigado. outros empreendedores aí nessa área da sustentabilidade. A ideia né? sempre vai ser criar alguma rede, né? Uma corrente, que todo mundo possa participar um pouquinho. E aí ajudar um ao outro. Né? Legal. Marta, foi um prazer estar aqui O prazer contigo. foi meu, um assunto bastante que me interessa Instigante. e instigante. Bem. Legal. Então tá. Ponto final no nosso Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve no nosso próximo programa. Tchau, até mais. Tchau.